E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com o trabalho dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 42 do livro Nosso Lar, a Palavra do Governador. No último programa, nós comentávamos sobre as orientações que o governador continua dando, especialmente para os trabalhadores do Ministério da Regeneração, as orientações sobre como se deve agir em momentos como esse em que a Terra está passando, no caso, que era a Segunda Grande Guerra Mundial, que todos deviam estar atentos à questão da segurança da colônia, que ele precisava de 30 mil trabalhadores para que agissem como segurança, não permitindo que houvesse uma invasão de espíritos do umbral na colônia e também que os trabalhadores não se deixassem contaminar pelo pessimismo, pelo medo, pela ansiedade, porquanto todos aqueles encarnados na Terra e no umbral estavam realmente apavorados e desequilibrados e alguns até cometendo crimes no sentido de estarem totalmente desarvorados, no sentido de agirem com perversidade mesmo. Mas antes da gente começar a ler, eu falei que a gente iria ver 3 perguntas no Livro dos Espíritos que falam sobre os flagelos destruidores. Está no capítulo 4 da 3ª parte, onde Kardec vai estudar a lei de destruição. A pergunta 737 começa a falar sobre os flagelos destruidores, e a guerra é um desses flagelos. Terremoto, maremoto, pandemias são flagelos destruidores. Na pergunta 737, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E aí ele vai fazendo outras perguntas e na 738 ele novamente toca nesse assunto. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia empregar Deus outros meios que não fossem os flagelos destruidores? E aí Kardec quer saber, por que Deus permite que aconteça isso? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja punido no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, Deus nos dá o tempo todo oportunidades para que a gente haja no bem, para que a gente faça o bem. Mas a gente, infelizmente, opta justamente pelo caminho oposto. E aí, então, é permitido que aconteça os flagelos destruidores para que os mais orgulhosos, os mais perversos possam entender que eles não detêm o poder da Terra. A Terra tem um governador espiritual que se chama Jesus Cristo. Então, o que acontece é com a permissão dele.
E muitas das vezes é chegado o momento de a gente vivenciar experiências mais dolorosas. E a recente que a gente vivenciou aqui no planeta foi a pandemia de Covid, que infelizmente para muitos ainda não conseguiu, né, muitos ainda não conseguiram entender que vida e morte pertencem a Deus, que nós não somos tão poderosos e fortes porque um vírus que não dá para ver a olho nu fez o que fez. Com toda a humanidade, ricos, pobres, brancos, negros, asiáticos, todos. E a última pergunta, mas lógico, quem tiver interesse é procurar o capítulo para estudar um pouco mais sobre isso. A pergunta 783, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, né? Todo mundo vai evoluir, tudo vai caminhando. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E nessas épocas, aquele que eleva o pensamento acima da própria personalidade, então consegue admirar os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Então, a guerra, ela é um mal? É. Ela é permitida por Deus porque a gente ainda está marcando passo na nossa evolução. Mas Deus só permite que aconteça, né, o que chamamos de mal, quando dele for sair um bem. Se não sair um bem daquela situação, não é permitido por Deus. Então, se as guerras continuam existindo no nosso planeta, é porque nós ainda não aprendemos a lição da brandura, não aprendemos a lição da fraternidade, não aprendemos a lição da solidariedade. E teremos que, não é, por conta disso, viver a braços dessas situações violentas. Espíritos que ainda encarnados na Terra se comprazem ainda na violência. A gente vê na mídia, não só aqui no Brasil, em países ditos desenvolvidos economicamente, guerras de torcida. Aquilo é uma guerra. Você sai de casa com o propósito de brigar. São espíritos, nós ainda estamos nesse comportamento, e não é só aqui no Brasil, um país dito subdesenvolvido economicamente. Em países desenvolvidos, o comportamento é idêntico. Marcam, combinam, saem de casa para viver uma guerra dentro de um estádio esportivo. Então, quer dizer, a gente ainda não aprendeu a lição. Mas, se Deus quiser, o Espiritismo veio nos ajudar, e todas as religiões da Terra, para que a gente aprenda a ser brando e pacífico, porque, como diz Jesus, só os brandos herdarão a Terra. Os mansos herdarão a Terra. Como a Teresa, aproveitando o que ela falou, o Espiritismo veio nos ajudar, ele veio nos colocar à luz do entendimento, né? Não é fora do Espiritismo a salvação, não. É fora da caridade não a salvação. E a caridade é benevolência, é indulgência e o perdão. Então, em qualquer religião que você esteja vinculado, e é muito importante, aliás, é essencial que esteja vinculado a alguma religião, pois isso na hora do sofrimento, isso ajuda muito, isso é fundamental. Qualquer religião que você esteja vinculado, não é a sua denominação religiosa, dentro do seu entendimento, é fora da caridade. Agora, o espírita, ele tem isso muito mais esclarecido, aquele que consegue entender e aceitar a mensagem, independente do banco escolar que esteja. Não tem nada a ver, pode não ter o curso primário, mas se entende o espiritismo, conhecemos pessoas assim. Então o entendimento, a luz do entendimento vem, porque vai mudar a ideia. Isso que a Teresa comentou sobre nós gostarmos de violência, e durante muitos séculos viemos repetido, porque a maioria de nós ainda gosta. Então a luz do entendimento vem mudar a ideia, o pensamento.
Todo comportamento real, ele começa com a mudança de ideia. Por que isso é o certo e por que isso é o errado? Por quê? E aí vem. Por isso a necessidade de nós estudarmos. Ler por ler não é só isso. É estudarmos e meditarmos naquilo. Todos os livros, toda a obra básica de Allan Kardec, todos os livros psicografados por médiuns sérios, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, todos esses têm ensinamentos que estão todos baseados na mensagem do Cristo. Todos eles desdobrados por nosso entendimento. E eu coloco aqui, nós colocamos aqui, a série André Luiz como essencial para a nossa leitura também, porque ela coloca, e a série, eu estou falando da série toda, porque aqui é o nosso lar, a introdução da conversa. São 16 livros. São 16 obras. Então, a série toda, ela coloca ali, os espíritos colocam ali, o nosso dia a dia, a nossa rotina de vida, na escola, no trabalho, na família, principalmente. É o que acontece nos personagens, que são casos reais, trocados os nomes, é claro. São casos reais que aconteceram e que acontecem todos os dias corriqueiramente na nossa sociedade. Então, é para que nós entendamos. É aí que está a luz do entendimento. E hoje nós temos as facilidades da internet, tem N palestras, N lives. As casas espíritas estão aí. Graças a Deus não tem mais o impedimento. Nós temos um país laico, né? Que é permitido, são permitidas as religiões, todas. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque não sabemos aonde vamos estar na próxima existência, em que país, em que setor de sociedade nós vamos estar, em que lugar que nós vamos estar. Então, continuando aqui agora. Agora sim, estamos no final do parágrafo 24. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, que é o Ministério da Regeneração, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. No livro Os Mensageiros, que é um desdobramento, né, que o André Luiz vai continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, porque, como a gente sabe, ela durou 6 anos, 39 a 45. 6 anos, mais ou menos 6 anos. Né? Começaram alguns problemas antes, mas 6 anos. No livro Os Mensageiros, ele vai continuar falando sobre a guerra em alguns momentos. E tem um momento especial porque que ele vai falar quando ele vai lá na Mansão Paz. Eu acho que é Mansão Paz, né? O Castelo do Alfredo. Isso, Alfredo Ismalha. Eu não sei dirigido pelo Alfredo. Dirigido pelo espírito Alfredo, mas eu não tenho certeza se o nome é Mansão Paz, porque tem Campo da Paz, Mansão Paz, mas eu acho que é Mansão Paz. É um posto de socorro colocado numa região inferior a nosso lar. E lá o Alfredo vai dizer para o André por que eles têm que tomar cuidado na preservação desse posto. Eles têm uns canhões no muro da colônia. O que ele diz aqui é a preocupação do governador aqui, que o governador não falou tão claramente porque o governador está falando para muita gente, para muitos trabalhadores que talvez não estejam em condição de escutar, né, a verdade, vamos dizer assim, nua e crua, como a gente diz, né, como ditado. Mas o Alfredo abre para o André Luiz lá o porquê dessa preocupação com a proteção do posto de socorro. E aí no capítulo 20, ele coloca assim: no nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos, né? E aí ele está fazendo alusão a que nosso Senhor Jesus Cristo falou aos discípulos quando convidou eles a saírem pelo mundo
e sabia que estava enviando eles como ovelhas ao meio de lobos rapazes. Você quase acertou. É um posto de socorro de Campo da Paz. Viu? É tudo paz. Eu acertei, não, eu falei, eu tinha dúvida. É um posto de socorro de Campo da Paz. Mansão Paz, eu acho que é do Druso. Ação e Reação. Ação e Reação. Isso, então, isso. Então é tudo isso. paz. Tá tudo certo. Tudo tentando agora ser pacífico e brando. Então, repetindo, o Alfredo falando para o André Luiz no livro Os Mensageiros, capítulo 20. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. É a preocupação do governador. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes e inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Então, por isso, da preocupação do governador, porque ele sabe que a inteligência perversa, ela se tornou um diabo, que na realidade a palavra diabo vem do verbete grego, diabolos, que quer dizer o caluniador, aquele que faz a separação, né? Aquele que veio para dispersar, para perturbar. Então, o espírito, ele é inteligente, só que ele está agindo contra as leis de Deus. Ele está realmente pronto para perturbar a situação. Então, o governador aqui não abriu tanto quanto o Alfredo, para a gente não ter esse olhar tão ingênuo e ter a certeza que se a gente se comportar no caminho do bem, tentar pensar no bem, agir no bem, pelo menos se esforçar, a gente vai ter a proteção dos espíritos bons. Porque por nós mesmos, a gente não conseguiria ter um enfrentamento com espíritos, com essas inteligências perversas. Não teríamos condição, o canal que nós temos de comunicação com o alto principal é o canal da oração, é a prece. Esse que os espíritos indicam. Aproveitando que a Tereza falou... E o comportamento, né, que atrai. Claro. No livro Os Mensageiros, porque é aquilo que Jesus fala, a prece do justo pode muito. Do justo, né? Aquele que atrai. Atrai com o comportamento. No capítulo 18, também do livro dos Mensageiros, eles estão numa missão já durante a guerra. Ele relata lá nesse setor que a Tereza falou, da mansão... Posto Socorro do Campo da Paz, agora fui eu. E aí ele relata pro André Luiz, em que o Alfredo, né? O Alfredo que dirige o posto, ele fala assim, olha, interessante a gente saber. Há dias em missão de natureza de socorro, fomos surpreendidos, alguns companheiros, nos céus de Bristol. Bristol é uma cidade da Inglaterra. Essa cidade estava sendo sobrevoada por alguns estava sendo bombardeada. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Olha só, bombardeio. Quem nunca viu uma bomba explodir perto, é complicado, gente. Um bombardeio é complicado. Então, arremessadas ao solo, várias bombas arremessadas ao solo. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o horário humano. Tudo destruído em volta, tinha uma igreja ali, pessoal orando ali dentro. Mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos, olha aí a questão do medo que ele tinha falado, né? Corajosos, reuniam-se ali e cantavam hinos. Imagina você no meio de um bombardeio cantando um hino, não dá para imaginar, não é? O ministro do culto lera a passagem dos Atos, quer dizer, o pastor lá encarnado, porque lá na Inglaterra a igreja normalmente é presbiteriana, né? Protestante, em que
Paulo e Silas cantavam à noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. É muito bonito esse trecho, às vezes quando eu dou uma olhada, porque realmente é um heroísmo, é a defesa contra o mal, que o governador está falando, através da oração e da coragem da fé viva, que ele está dizendo ali. Isso. Então, para a gente entender que o governador, ele, por enquanto, o governador entende que os habitantes do Ministério da Regeneração, eles estão prontos para a defesa. Não que os outros ministérios não vão poder agir, claro que vão ter também missões, mas vão ser missões diferenciadas. A missão de quem habita a união divina em nosso lar, o Ministério da União Divina, é diferente da missão de quem trabalha na comunicação, diferente da missão de quem trabalha no esclarecimento. Cada ministério vai estar afeto a uma determinada tarefa. E, por enquanto, o Ministério da Regeneração está sendo conclamado pelo governador a trabalhar na defesa. Porque, um dos motivos também é porque os habitantes do Ministério ainda estão algo materializados, materializados no sentido de guardar ainda dentro de si muitos hábitos dos encarnados. Eles têm o perispírito, vamos dizer assim, um tanto quanto mais grosseiro ainda. Diferente, por isso que quando o André Luiz vê chegando a missão do pessoal lá da União Divina, todo mundo brilhando. Não, como é que ele coloca? Túnicas luminescente, brilhando, é isso mesmo. Em brilhante claridade. Isso. Tereza, e não é porque o perispírito deles já é algo mais sublimado. Só um detalhe que a gente pode pensar erradamente assim: 30 mil servidores adestrados do trabalho de defesa sem pensar em repouso e conveniência pessoal. Eles vão trabalhar duro e tal, não é? E o pessoal da União Divina não vai ficar assistindo, não. Não é isso, não. Quanto mais elevado, mais trabalho tem. O trabalho é diferente, porque eles já passaram por esses. De repente, eles vão ser localizados nas trevas. Até chegarmos em Jesus, que trabalha todo dia. Foram palavras dele: eu trabalho sempre e o Pai também. Da lei do trabalho. Então, quanto mais elevado, tarefas mais difíceis. Tirando aquela ideia errônea que nós cultivamos séculos, de que quem vai para o céu fica comendo, bebendo uva e comendo... comendo uva e bebendo vinho. E quem não gosta de uva e danou-se, né? Que eu perguntei lá na escola uma vez. Então, isso a gente precisa ter na mente. Essa ideia tem que tirar da nossa mente. Isso. Então, estamos encerrando. Estamos chegando ao final. E aqui o capítulo não terminou, mas o nosso objetivo não é andar depressa nem terminar rápido. O nosso objetivo é esclarecer, nos esclarecer, porque quando a gente está aqui junto, a gente se esclarece juntos. A gente gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes, aqueles que nos ouvem de outros estados, de outras cidades, a todos um grande abraço, que Jesus, nosso divino amigo, possa abençoar vossas vidas, vossas famílias, vossos trabalhos. Um abraço para o seu Jorge e para o seu Nilton. O Marco está mandando um abraço para o seu Jorge, para o seu Nilton, que são os amigos lá da nossa casa que nos acompanham há muito tempo, Nós tem a paciência de nos ouvir sempre. Nós temos também as amigas Luciana e Solange, lá de São Paulo, e todos os outros que têm a paciência de nos ouvir. Muita paz.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.